Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve estar sabendo nessas alturas do campeonato, toda semana eu trago alguém aqui bem bacana, bem legal, para discutir sobre tecnologia e educação e tecnologia e tudo que envolve essa parte aí para um papo divertido, interessante. E hoje eu trouxe aqui a Gabriele. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? E você? Oh yes, muito bem, muito bem. Então, assim, esse programa é um mega bate-papo. E a primeira coisa que eu sempre pergunto para todo mundo, porque assim, as pessoas têm uma tendência a acreditar que a gente nasce pronto. Né? Um dia você acordou e era Gabriele Adam, que já tinha escrito livro, que já era dona de clínica de estética e tal, mas não é assim que as coisas acontecem, Não. né? Então, assim, tem muita água que passou embaixo dessa ponte, tem muito estresse, muita rebarba que você tem que fazer e tal. Então, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: como é que você chegou aqui no mestrado? Você é nossa aluna do mestrado. Como que você chegou aqui? Então, você estava lá no ensino médio e... Nossa, a gente vai voltar bastante, né? Mas, assim, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Bom, quando eu estava no ensino médio, eu sempre tive uma predileção por cursos na área da saúde, mas, assim, não tinha definido ao certo que curso eu faria, né? Então, eu comecei a pegar um gosto maior por praticar atividade física nessa época. E numa consulta médica de rotina, a médica falou: olha, Gabriela, eu acho que seria interessante você procurar uma nutricionista. E eu marquei consulta, Você né? sabia o que era uma nutricionista? Nem fazia ideia. Não fazia ideia. Então, eu marquei a consulta por indicação dela mesmo, dessa médica, e consultei essa nutricionista, a qual eu tenho contato até hoje. E quando eu cheguei no consultório, eu me deparei com uma realidade completamente diferente e acabei me interessando. Comecei a pesquisar nutrição e me apaixonei. Foi um caminho sem volta, né? E isso você estava no terceiro ano do médio? Não, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Mas... Primeiro ano do ensino médio. E tive um tempo, assim, para amadurecer essa ideia, né? Daí, quando eu prestei vestibular, eu prestei realmente para nutrição. Daí foi um caminho sem volta. Na faculdade, eu vi que eu tinha muito mais interesse pela parte de nutrição clínica do que produção ou qualquer outro segmento da nutrição. E nessa época que eu me formei, que foi em 2005, começaram a surgir assim, evidências e novidades sobre a nutrição no segmento estético. Né? Então, de que maneira a nutrição poderia atuar nas disfunções estéticas, contribuindo para o paciente chegar no objetivo de uma maneira assim, mais rápida, mais eficaz. Então, foi um período de amadurecimento, a qual eu tenho... O meu pai, ele é contador, né? Então, eu comecei a pegar várias dicas com ele, porque eu tinha certeza que eu queria montar minha empresa. Né? E tive esse suporte, assim, que foi muito importante. E, a partir daí, eu comecei a pensar na clínica, né? E quando eu me formei em agosto, a clínica abriu efetivamente em outubro. Nossa! Foi rápido, assim, né? Mas foi em outubro... Na verdade, eu me formei em 2000 e... A clínica abriu em outubro de 2010. Eu entrei na faculdade em 2005, me formei em 2010, em agosto, e a clínica abriu em outubro de 2010. Então, foi um período curto, assim, entre me formar e começar, né? Foi bem desafiador, muito, principalmente no começo, né? Claro que ter um pai contador ajuda, né? Muito. O meu pai é contador e a única coisa que ele faz é meu imposto de renda. É só para isso que serviu o curso de contabilidade dele. Não, meu pai, ele me ajuda até hoje, assim, a gente me dá várias dicas e o meu irmão também trabalha com isso. Então, esse suporte, assim, eu tenho deles desde do começo. Então, facilitou bastante, assim, nesse sentido. E daí, o que levou você a uma empresária de sucesso a ir fazer mestrado em educação? Nem é mestrado em nutrição ou em saúde? É uma ótima pergunta. Com o passar dos anos, eu fui fazendo algumas especializações na minha área, né? Bem específicas, assim. Nutrição clínica funcional, nutrição ortomolecular, enfim. E depois que eu terminei essas especializações, eu sempre tive vontade de fazer mestrado.
E eu via muito a necessidade, assim, de fazer alguma coisa na educação para melhorar como professora mesmo em sala de aula. Eu dou aula para alguns cursos de pós-graduação em nutrição, mas eu sempre via, assim, eu via muito isso com a minha coordenadora de curso da faculdade, a professora Helena. Ela sempre falava assim... Professora Helena, não tem como a gente não lembrar do Carrossel, não é mesmo? É, mas ela era tudo maravilhosa. É muito maravilhosa ainda. Mesmo ela não estando mais na coordenação, eu tenho contato com ela até hoje. Mas ela falava assim, Gabriele, tão importante quanto o conhecimento técnico é o conhecimento pedagógico. Sim. Né? E isso me marcou, assim. E na área da saúde, especificamente falando, e daí eu me encaixo nisso, a gente tem uma formação muito técnica, porém... Pouco pedagógica. Pouquíssimo pedagógica, né? E quando eu vi o programa da Uninter, assim, eu me interessei bastante porque é toda uma ferramenta, né? Que te proporciona para você melhorar como professor e recursos e tudo. Então, eu achei que seria interessante, né? Porque chega uma hora que você vai afunilando na carreira ali e tá, né? Sim. E assim, de fato, hoje o mestrado tem sido o maior desafio da minha vida. Ah, sim, é isso mesmo. Porque assim, é algo que eu nunca vivenciei antes, né? É uma experiência muito única, assim, em todos os sentidos, né? E você nem começou a escrever ainda. Não, ainda estou terminando as disciplinas, né? A hora que começar a escrever, você vai ver que piora bastante. Eu imagino. Mas em contrapartida, assim, geraram experiências muito frutíferas, né? Porque você conhece outras pessoas, você conhece outras realidades, consegue conversar com outros profissionais e isso amplia muito, né, o teu campo de visão e é muito enriquecedor essa troca de experiência. Tá sendo muito bacana, muito legal. Sem falar que o mestrado, eu acho, isso é uma tese minha, de que nada, no campo da educação, nada abre mais a sua cabeça do que o mestrado. Nem um doutorado, nem um pós-doutorado, nem uma pós-graduação, nem nada. Nada abre mais do que o mestrado. Eu tô no início, né? Sim. Mas em relação, assim, fazendo uma comparação com pós-graduação, que é o que eu tenho propriedade para comparar, né? Então, antes de eu parar no mestrado, eu fiz 4 pós-graduações, né? Então, realmente, não tem comparação, né? E todas as minhas pós-graduações foram presenciais, todas, né? Então, mas realmente, assim, não tem comparação. É porque a carga de informação, né? Porque daí você vai aprender no mestrado em educação que a única coisa que o professor pode dar é informação. Sim. E mediação. O professor informa e media, porque o conhecimento é seu, né? Essa fase do detentor do conhecimento... Isso, que bom que caiu já. Já faz tempo, né? Porque o que a gente dá é informação. E a carga de informação em um mestrado é gigante. É muito maior do que qualquer outro lugar, né? Você tem, assim, como eu sempre falo, meio brincando, mas um pouco sério, todo professor ele tem certeza que a única coisa que você faz na vida é a sua disciplina. E olha que eu tenho 2 disciplinas. Então eu tenho certeza que a pessoa só faz aquela disciplina. E quando eu tô pensando na outra disciplina, eu também tenho certeza que ela só faz aquela disciplina. Certamente, né? Nós vivenciamos isso semestre passado. Isso. Porque eu iniciei fazendo 4 disciplinas. Então, assim, foi bem intenso, né? Porque cada disciplina tinha o seu texto para ler, os seus textos, né? Para serem lidos, né? E síntese da sua disciplina. Mas, assim, falando um pouco sobre isso, eu acho que isso também acrescenta muito. Porque quando você chega na aula já lendo os textos e você consegue debater, isso abre um leque, né? E é muito interessante porque, por exemplo, falando um pouco da sua disciplina, as discussões mostravam vertentes diferentes, né? Interpretações diferentes dos alunos. Cada um trazia uma informação diferente. E isso deixava muito enriquecedor. Porque todo leitor é coprodutor daquilo que está lendo. Fato. Isso é uma base, né? Então, se você lê um texto é uma coisa, a Sharon, que a sua colega veio aqui, é outra coisa. Se o Josias, que também veio aqui, leu, é outra coisa. Esses 3 estavam juntos ali, né? Fazendo a mesma disciplina. Sim. Provavelmente me xingando pelo WhatsApp e tal, que é o padrão, não é mesmo? Não, xingar não. Não, xingar não. Mas assim, era bastante coisa. Isso, então. Né? Reclamação a gente tá aí pra isso. Né? Mas assim, se for fazer uma comparação, teve muito aproveitamento. Pois né? De todo mundo. E
E assim, quem vai trabalhar com uma dissertação que tenha a relação com a sua disciplina, né? Por ser uma disciplina optativa, eu acredito que todas tenham, né? Acaba enriquecendo bastante também. Abrindo, assim, a mente mesmo, né? Porque atualmente eu não estou dando aula para o mestrado, né? Só para o doutorado. Só para o doutorado, porque o horário bate, né? O que é uma pena, porque, enfim, é legal dar aula para o mestrado e para o doutorado, mas tudo bem. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que, assim, quando você decide fazer um mestrado em educação, você acha que ele é muito útil para a nutrição? Olha, eu acho que, assim, falando em termos de consultório, né, para mim, eu acho que isso melhora a tua estratégia com o paciente, porque te traz um ensino pedagógico, que é muito importante, né? Então, quando a gente fala em termos de estratégia nutricional, a gente precisa pensar em várias estratégias que envolvem ali o que você vai fazer com o paciente, né? Já que cada indivíduo é único e a gente fala dentro da nutrição que a gente precisa respeitar a individualidade bioquímica de cada paciente. Então, a nutrição, ela não é uma receita de bolo, né? O paciente que veio antes do primeiro não vai ter a mesma conduta nutricional e a gente vai alinhando. Então, eu acho que isso enriquece em termos de estratégia nutricional dentro do consultório. Eu acho que melhora muito também a tua gestão de pessoas, né? Então, quando você trabalha assim como empreendedor, que você tem que lidar não só com o teu consumidor final, mas também com a sua equipe, eu acho que isso muda bastante, deixa você mais tolerante, deixa você mais acessível, mais flexível para lidar com as adversidades, né? E em termos de sala de aula, eu acho que enriquece muito também, porque abre um leque, né? Ali, aquele leque pedagógico que, no meu caso, era o que faltava muito. Inclusive, aproveitando, conversando com colegas minhas nutricionistas também, que trabalham ou em ambiente hospitalar ou em clínicas, em consultórios, eu tenho falado muito do mestrado. Né? Então, algumas já estão pesquisando e eu sei de algumas que vão participar do próximo processo seletivo, porque é bem enriquecedor, assim. Então, é uma parte que falta muito na área da saúde, de uma maneira geral. Né? Então, eu acho que enriquece bastante e acrescenta muito. Porque, assim, como sala de aula, é óbvio, faz uma diferença enorme, né? Quando você terminar o mestrado, você vai ver que você é outra professora, mas muito longe da primeira. Muito longe, sério. Eu lembro, quando eu fiz meu mestrado, assim, que eu dava aula, já dava aula há muitos anos. Quando eu comecei no mestrado, eu já dava aula há 10 anos. Quando eu comecei. Em 2 anos, a minha aula virou outra coisa. Porque o mestrado te dá né, em parte pelos textos que você tem que ler. E o meu mestrado nem foi em educação, né? Meu mestrado foi em tecnologia. Em parte pelos textos, mas acho que fundamentalmente por não ter medo de estudar, né? Tipo, tem que ler esse texto, vamos lá, a gente lê, vamos entender e tal. E você começa a ter uma visão mais holística do mundo, né? Do mundo mesmo, de enxergar o mundo. E eu acho que tem uma questão também de você olhar os professores e meio que querer ser como ele, sabe? Que nem eu faço com o Moser, assim. Não, mas o Moser, ele uma lenda, né? Foi o primeiro programa, foi dele, né? Com ele. Assim, o professor Moser... É inspiração, né? Assim, a gente teve a rica oportunidade de ter a participação dele na sua disciplina. Sim. Com contribuições riquíssimas, né? Além dele ser uma pessoa encantadora. Né? Mas eu acho que é mais o segundo do que o primeiro. É mais o fato dele ser uma pessoa encantadora que faz com que você queira ser igual a ele. Muito. E assim, ele participou de uma aula da disciplina da professora Desirê com o professor Luiz, de metodologia de pesquisa. E, nossa, ele deu várias contribuições. E daí ele fez algum comentário em algum momento. Eu falei, professor, nada me daria mais prazer do que passar uma tarde conversando com você e tomando chá. Né? Conversando. E porque, assim, é muito além da produção do indivíduo em si, como profissional, eu acho que conta muito a história de vida. Claro. Então, assim, ele falou e fala várias coisas, assim, que, nossa, realmente é muito legal, né? Ouvir e participar, assim, ele é incrível. Ele começou a dar aula em 1954. Em 1954, ele começou a dar aula. É muito tempo. O Brasil nem tinha sido campeão mundial ainda de futebol. Minha mãe tinha 3 anos. E ele já estava dando aula. Pois então. Né? São muitas contribuições, né? Daí não tem como você... E o jeito que ele se dirige aos alunos, o respeito que ele tem pelos alunos, isso... Eu aprendi muito com ele. Muito, muito. Mesmo. Agora eu fui para São Paulo num congresso
Aí fui lá na casa dele fazer uma visita e Ai, tal. que legal. Fui lá bater um papo com ele um pouco. Fiquei, acho que umas 2 horinhas lá batendo papo com ele. Então, quando você No dia que o Silvio Santos morreu, inclusive. no dia que você me jogou na fogueira para participar do programa dele. Talvez você tenha que contar isso, porque as pessoas não sabem, só eu e você sabemos. Se você quiser contar também, como que você colocou eu e o Josias na... Então, só para contar para as pessoas que estão em casa, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. O professor Moser, ele tem um programa no YouTube também, no YouTube, Facebook e tal, e é nas quartas-feiras às 14 horas, ou às 15 horas. 17 horas. 17 horas. Isso. E ele, no final da aula, chamou eu e o Luiz. Ele falou, Rodrigo, você e o Luiz vão lá pro programa. E eu não podia, porque eu tinha uma reunião. E o Luiz também, porque o Luiz também participa do mestrado. Então a gente não podia. Eu falei, Moser, a gente não pode. No intervalo, foi no intervalo isso. Aí ele, mas e agora? Você me indica alguém? Aí na volta do intervalo, aparece Gabriele e Josias. Eu falei, a Gabriele e o Josias vão, professor Moser. Dele, então tá bom. Passa o contato deles agora. Aí eu passei o contato e vocês tiveram que ir lá para debater um livro que era o Mestre Ignorante. O Rancière. E assim, eu não tinha lido o livro ainda, né? O Josias também não, e foi um pânico generalizado dos dois. No momento. Imediatamente após, o Josias já me mandou uma mensagem, amiga, eu estou desesperado. Eu falei, eu também tô. E, não, mas a gente vai conversar, e isso foi na sexta, né? Foi na então, sexta. aí passou o final de semana, segunda, terça, quarta já era o programa. Eu peguei, acho que o livro com você na segunda-feira, né? Isso. Que você me emprestou, e assim, li em tempo... recorde, né? Porque se a gente vai conversar, então vamos fazer isso direito, né? Mas enfim, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. O professor Moser é maravilhoso. Ele deixou a gente muito à vontade. Sim. Foram 40 ou 45 minutos que passaram muito rápido. A gente nem percebeu. Quando vi, já estava encerrando. E foi muito legal. Foi muito bacana participar do programa. Eu sei que lá pelas tantas... Que eu assisti o programa, lá pelas tantas, ele fala... E o que o Platão fala... Platão Aristóteles? O que o Aristóteles fala sobre isso? Eu falei, nossa, coitado dos dois. Mas a gente respondeu. Sim. Você fez direitinho o dever de casa. A gente tentou, né? Porque estar no patamar dele mas ninguém tá. É muito difícil, né? Então, aí tá tudo bem, porque mas ninguém foi uma estará experiência enriquecedora. E assim, ele é muito bacana, né? Ele é muito legal. E ele deixou a gente bem à vontade, assim. Ele é muito legal. E é legal porque ele dá... Isso é uma coisa que eu sempre falo, deixo muito claro nas minhas aulas e tal, que você tem que dar voz pro aluno, né? Sim. O aluno tem que ter voz. Se o aluno não é como... Paulo Freire já falou isso, né? Na década de 60. O aluno não é um negócio que você abre a cabeça dele e joga coisa. Não é, isso não existe. É o aluno que tem que construir a sua história e com a sua história, construir o conhecimento, né? Aí a importância da mediação, né? Aí você olha, isso não, isso sim, isso aqui vai, olha, pense bem e tal. Porque aquilo que você lê num texto, você que é formado em nutrição, é muito diferente daquilo que o Josias, que é formado em pedagogia, lê do mesmo texto. Certamente. E é diferente do que, só para falar quem estava ali, do que a Sharon lê, que ela é da biologia. Isso. A biologia e nutrição tem algo parecido, mas nem é tão parecido assim. Realmente. Mas assim, isso que eu acho que era muito, muito legal nas trocas, né? Dos textos ali, nos comentários dos alunos. Porque, como eu disse, cada um acabava tendo uma visão diferente. Muito particular, né? E é diferente mesmo. Por exemplo, o Pedro, que é médico, né? Que também participou com a gente na mesma disciplina. A gente trocava ideia e a gente tinha uma percepção muito parecida, né? Sim. Por conta disso, justamente por essa questão do curso da saúde e tal. Que é uma percepção bem diferente do Josias, por exemplo, né? Ou do Gleidson também. Sim, né? que também é da pedagogia. Exatamente. Ele é da matemática, né? Ou da Roseli, que também é da pedagogia. Isso. É isso, exatamente isso. Mas é isso que estava proporcionando essas trocas muito legais, né? Que acaba enriquecendo bastante. E isso acaba... Porque eu acredito também, e me parece que deu certo, que não é apenas o conteúdo, é o ambiente. Isso. Né? O ambiente proporciona certas coisas também que você não teria aprendendo sozinha, né? E isso vem lá do Vygotsky, né? E a dinâmica da aula. Porque cada professor tem a sua. Sim, né? sim. E assim, realmente foi bem bacana. Foi muito proveitoso. Pelo menos a gente se divertia, né? Já que tinha que ficar 4 horas preso
Mas passava debatendo rápido. o assunto. Tinha dias que nem dava tempo todo mundo falar. É verdade. Não é? É verdade, que as pessoas se empolgavam. Daí né? a gente já colocava essas pessoas como prioridade para falar na próxima aula, porque ia, né? E quando via já era muito legal. Porque acaba que aquele assunto ele vira... Sei lá, você fica entusiasmado com o assunto. Sim. Porque você está lendo um negócio que você nunca leu antes. Nunca viu antes. Fala, nossa, mas nunca tinha pensado nisso. E daí aquilo começa a puxar e a puxar. Que me parece, e isso é o Moser que fala também, o mais importante numa aula, o mais importante de um aluno é o interesse dele. Sim. Se ele tem interesse, todo o resto tá fácil. Eu lembro, nossa, agora revelando a idade, há muitas luas atrás, mas muitas mesmo. Lembra aquele celular que você abria, que você plaque assim? Que ele abria? Lembro. Então, tinha como fazer joguinho naquilo lá. E eu dava aula de programação. Em vez de eu dar aula de programação, e olha, if, then, else, né? Eu explicava a base e falava, olha, você tem que fazer um joguinho pro celular. Uau! Aí eles faziam. Aí os caras... Jogo de navezinha, sabe? Então eu explicava como é que fazia quando encostava, né? Que daí podia explodir, podia errar, perder vida. Assim, eu dava, se não me engano, eram 2 aulas e depois mais 6 aulas para eles fazerem o joguinho. E daí você ganhou todos os alunos. Lógico. Óbvio. Claro que boa parte dos jogos eram eles me matando. Mas ainda assim, eu disponibilizei algumas fotografias, eles podiam me matar. E ainda assim funcionava. Muito porque bom. o desejo, né? Aí indo pra psicanálise, o desejo é o motivador, né? Então, se você tá com vontade, você faz. Se você não tá com vontade... Quantos de nós não gostam de, sei lá, matemática porque tinha um professor ruim, né? Então, mas daí eu vejo a importância da escolha do tema da pesquisa, Sim, né? Porque você tem que ter prazer em pesquisar aquilo claro. e sentir vontade de pesquisar aquilo, porque é uma coisa difícil, né? Você é um investimento de tempo, é um investimento intelectual, né? Não, é muito tempo. Assim, a gente se reprograma na vida para poder fazer, então tem que ser uma pesquisa que você tenha prazer em fazer, porque senão certamente vai chegar uma hora que não vai dar muito certo. Pois é. Não, chega uma hora que... Mesmo você gostando muito, ela te esgota? Imagine sem prazer. Difícil. E porque, assim, essa pergunta é um pouquinho mais além, mas vamos lá, então. Então, o que é a sua pesquisa de mestrado? Olha, o que eu gostaria, né, é de mostrar de que maneira as tecnologias educacionais, elas podem agir como uma ferramenta na educação nutricional de crianças e, consequentemente, a gente prevenir a obesidade infantil. Então, usar as tecnologias educacionais como uma ferramenta para a educação nutricional, como intervenção nutricional para essas crianças. Para elas não comerem tanto Cheetos. Não só isso, né? Mas a gente sabe que a obesidade infantil, na verdade, ela é um problema de saúde pública. Exatamente. Hoje. Sim, sim. Quando Mundial. Isso, então. Mundial. Os últimos dados, as últimas estimativas mundiais, até 2019, 38 milhões de crianças até 5 anos de idade estavam com o diagnóstico nutricional de sobrepeso ou obesidade. Então, isso é muito sério. Porque a gente precisa partir da premissa, assim, que essas crianças se tornarão adultos. Sim. Então, se elas já estão com esse diagnóstico nutricional nessa fase... Qual faixa que você está falando? 5 anos. 5 anos. Possivelmente, se não houver uma intervenção nutricional adequada, chegarão na fase adulta obesos. Sim. E quando a gente fala de obesidade infantil, a gente precisa entender que existe uma gama de complicações que estão vinculadas a isso, né? Então, além de problemas de cunho emocional, sim, a gente também precisa pensar nas desordens patológicas mesmo. Dislipidemia, aí entra colesterol alterado, triglicerídeo, diabetes infantil, que é uma coisa muito difícil de você tratar. Porque, veja, você está falando de um período de escolhas alimentares e que você vai definir o paladar da criança, que possivelmente já está num diagnóstico ali por conta de uma alimentação muito ruim, né? E aí você precisa fazer uma intervenção nutricional com restrição alimentar. Então, assim, bem difícil para criança. Muito difícil, porque para adultos isso já é algo difícil. Eu tenho alguns pacientes que desenvolveram diabetes na fase adulta por conta de péssimos hábitos e já é difícil fazer uma reeducação alimentar, porque quando a gente fala de comportamento alimentar, o comportamento ele vai virar um hábito. Mas para isso acontecer,
precisa ter a formação do comportamento. É como beber água. Claro. Né? Se a pessoa não tem o hábito de tomar água, ela precisa primeiro inserir este comportamento para que posteriormente a isso vire um hábito. Então, essas doenças, elas acabam impactando bastante. E você tem isso não sou eu que estou falando, tem milhões de livros agora falando que você tem uma geração infantil que brinca menos. Sim. Que brinca, corre menos, se agita menos. Eles são mais quietos, né? Sim. Os celulares e tal. É só a o gente ponto. fazer uma comparação da nossa infância mesmo. Claro. Né? Quais eram as programações, os hobbies e o que é agora. Né? É muito mais trabalhoso você pegar a criança com uma bicicleta para andar na rua, ou levar para brincar no parque, ou num play. E mesmo levar pra brincar, né? Porque quando eu era criança, eu morava em Brasília, no caso, mas eu descia, porque eu estudava tarde, né? E lá, porque é muito sol, muito seco. Sim. Então a aula começava 2h30 da tarde. Não é que nem aqui que começa 1h30, né? Lá começava 2h30. Eu descia pra brincar às 8 da manhã. Minha mãe não sabia onde eu estava. Sumia. E eu voltava ao 12h30 pra almoçar. É isso. Das 8 ao meio-dia, meio-dia e meia, eu ficava brincando desreguladamente. Né? Eu vou dizer pra você que a maior parte das vezes eu tava em cima de uma bicicleta. A maior parte. Assim, que eu adorava andar de bicicleta e ficava andando. Me parece que as crianças atualmente têm uma dificuldade de fazer isso. Tem. E isso é pelo próprio cenário que elas estão inseridas hoje. E assim, quando a gente fala de comportamento nutricional da criança, a gente precisa entender que precisa ter uma intervenção na família também. Porque você não consegue tratar a criança isoladamente. Você precisa de uma intervenção familiar. Então, você precisa envolver a família nisso. E isso vale também para esses hábitos. Né? Porque é muito mais fácil a gente ligar a televisão e deixar a criança na frente da televisão. No celular, né? Hoje em dia nem a televisão, mas você dá um celular, telas em geral. Do que pegar e levar num clube, num parque, para andar de bicicleta ou qualquer outra coisa. Então, ou deixá-las explorar, né? Sim. Que o Desmourget fala isso e o Hardy fala isso também. Super importante. A criança tem que explorar, ela tem que sair. Mas é uma fase de descoberta. Exatamente. E a criança precisa disso. Então... Porque senão você vai gerar até esse tipo de coisa que é obesidade infantil, né? Sim, com certeza. Então, por isso que eu falo da importância da intervenção, da intervenção nutricional no sentido da família. Não adianta nada você restringir alguns alimentos durante, sei lá, o almoço ou o jantar da criança e estar na mesa para os outros adultos comerem. Não faz sentido, a criança não vai entender isso. Não, ninguém entende isso. Eu sou adulto e não entendo também. Principalmente a criança. Ah, tá. Então, né? Tá Então, é muito difícil. Precisa ter uma intervenção em nível familiar mesmo. Tanto que tem uma questão que é muito engraçada, assim, né? Os psicólogos e tal falam, olha, precisa o fulaninho, o Zezinho ali, precisa de um psicólogo. O psicólogo olha, não, os pais precisam de psicólogos. Não é o Zezinho. O problema é o pai e a mãe que tem problemas. Né? Que quando eu trabalhei já numa escola, eu sempre falava assim, você viu um aluno problemático? Conheça os pais. Né? Os pais são os problemas na maior parte das vezes, né? Então, eu fui num congresso recentemente agora que tinha uma palestrante psicóloga que usava na intervenção nas consultas jogos. E muito legal falando um pouquinho disso, porque, assim, até uma estratégia para restabelecer a comunicação entre pai e filho, mãe e filho, que é uma coisa que muitas vezes se perde ao longo do processo. E foi muito legal, assim, as pesquisas que ela mostrou, as referências e como isso muda, né? Então, assim, esse tipo de intervenção é muito importante, em termos familiar mesmo, né? Porque traz um resultado muito positivo. Quando os pais entendem a necessidade desse tipo de mudança, o sucesso da estratégia nutricional ele é muito maior. A adesão. Né? Sim. Porque a criança vê o exemplo do pai e da mãe e entende que ela precisa daquilo para a saúde. Ou pelo menos vai ter que fazer. Pode até não entender, mas vai ter que fazer, né? Mas a gente tenta tratar isso dentro do consultório, né? Tentando fazer assim, de uma maneira, uma linguagem para ela, uma linguagem mais lúdica, para que ela entenda que aquela intervenção é importante para o corpinho dela. E daí, assim, o seu produto do mestrado, é claro que você acabou de acabar as disciplinas. Não, nem terminei. Nem acabou nem ainda. Terminei, Você acaba em dezembro as disciplinas. Isso.
Mas você já tem uma ideia do que vai ser o produto que você vai entregar para a sociedade, assim? Sim, a gente está pensando em Ainda que vai mudar, né? Sim, Tá tudo tudo bem, é possível. Tudo bem se mudar. A gente quer fazer um canal no YouTube com uma linguagem mais lúdica, mas que envolva essa interação familiar. Pais, educadores e crianças de intervenção nutricional. Para estimular a boa alimentação. A inserção de alimentos saudáveis. Quem vai assistir isso são as crianças ou os pais? As crianças com os pais. Com os pais. Com a supervisão. Tá, entendi. É bem bacana. É bem legal. Bem bacana, bem desafiador também. Bem desafiador. Mas assim, durante a minha vida de consultório, sempre acabava chegando alguma mãe, né? Assim, tá fazendo consulta comigo, a mãe ou o pai, enfim. Nossa, mas o meu filho... E daí acabava atendendo também. E eu via a necessidade, assim, porque principalmente nessa fase onde tem a definição do paladar, as preferências alimentares, se não tiver uma intervenção, a coisa desanda. Lógico que você precisa respeitar as opções, né, as escolhas alimentares, mas dentro de um limiar de segurança. Claro. Né? Você pode escolher dessas coisas, você pode escolher o que você quiser. Então assim, e também liberar alguns alimentos que a gente sabe, ou produtos alimentícios, né? Porque a gente tá nessa fase de desembalar mais e descascar menos. Boa, né? boa. Boa definição essa. Mas é verdade, né? A gente saiu da era da alimentação, propriamente dito, para os produtos alimentícios, Sim. né? Que tem muita diferença. Então, assim, desde você uma orientação do mercado, que é super importante, até o lanche, né? Porque tem crianças que não é a escola que oferece o lanche, tem crianças que têm que levar o lanche. Então, fazer boas escolhas, né? Até fazer boas escolhas num buffet, por exemplo. Então, a gente mostra para a criança como, através de intervenções mais lúdicas mesmo, né? Como que isso é possível. E tem resultados bem legais. Aquele livro do Foco, do Johan Foco Hari, Roubado. Foco Roubado, isso. Do Johan Hari, ele vai falar isso, que é para você ter... Que existe essa questão do sobrepeso no mundo. Sim. Daí ele não fala sobre criança, ele fala de adultos, fala em geral. Você precisa de 3 coisas para você mudar isso. Você precisa de conhecimento para saber o que comer, tempo para cozinhar, para produzir, e dinheiro para poder comprar as coisas mais caras e melhores, né? Porque senão você acaba parando, principalmente nos Estados Unidos, no McDonald's. Sim. Que é uma comida ultraprocessada e tal, mas ela é a mais barata e a mais rápida. Daí você acaba chegando ali, né? Exatamente. E quando a gente fala de alimentos ultraprocessados hoje, tem uma facilidade. Pô. Muito mais rápido. Você pensa numa pessoa que passou o dia inteiro trabalhando, que chega destruída em casa. Ela coloca uma lasanha no micro-ondas, 10 minutos está pronto. É o tempo dela tomar banho, né? Então, o que a gente poderia fazer nessa circunstância? E daí entra a intervenção nutricional. E existem várias estratégias, né? Que dá para se programar e para fazer coisas assim que venham acrescentar, né? Porque quando a gente fala de alimento processado, sempre vai ser mais rápido. Sempre. Mais claro. Prático, mais objetivo. Supostamente ele já está pronto. Sim, exatamente. Quer dizer, ele já está pronto, só não está bem pronto. Não está bem pronto, exatamente. Mas esse livro é muito legal. Tem várias, assim, sacadas do livro que eu dei muita risada, sozinha, lendo. E, assim, uma parte que eu achei muito legal, logo no início do livro, que ele fala que ele levou o sobrinho dele para conhecer... Graceland. E ele pediu para ficar um pouco fora do celular e ele responde algo do tipo... Você não entende que eu preciso responder as mensagens? Daí ele faz um comentário. Até parece que eu tinha pedido para ele parar de respirar por 10 minutos. Né? É sensacional. Esse livro é muito bom. Muito bom. Esse livro é legal porque ele dá uma chacoalhada em umas coisas que você fala... Opa! Né? Principalmente... É que você tá lendo ainda ou você já terminou? Tô quase terminando. Tá. É que tem uma hora que ele vai pra uma... Esqueci o nome da cidade. Provincetown. E fica lá 3 meses sem telefone, Isso. sem nada. E que as pessoas falam, mas como você vai morrer? Eu falo, não, eu só vou ficar sem internet. Se você tiver algum problema, você me liga. Não, mas como que eu vou te ligar? Meu Deus! Não, porque hoje, assim, a gente imaginar um cenário sem celular é uma coisa impossível. Pois é. Não é? Porque a gente precisa do celular para tudo, para documento, para e-mail, para tudo. Então, né? O Harari, né? O Johan Harari, que escreveu Sapiens, ele falou que o ápice de uma pessoa bem-sucedida no seu emprego é não precisar do celular. Porque se você não precisa do celular, é porque você tem secretários para cuidar disso. Mas ainda assim, quando você tem secretários para cuidar disso, tem coisas que só você consegue resolver. Então.
Daí você precisa do celular. Né? A gente não consegue delegar tudo. Tem coisas que a gente realmente precisa, mesmo com uma rede de apoio. Isso em tudo na vida. Pois é, mas essa dependência que a gente tá... Eu tô fazendo um pós-doc agora sobre saúde mental para ver dependência de celular. Que legal. Porque os alunos não conseguem desfocar do celular. Porque não adianta, eu imaginava, foi por isso que eu fui fazer esse estudo, eu imaginava que se você deixar o celular lá, ó, ele não vai mais incomodar. É mentira, porque minha cabeça tá lá. Isso é verdade. Eu tô lendo aqui e a minha cabeça tá lá. Putz, mas será que ninguém me... Ai, cara, bom, não, mas e se... E assim, e a memória tá indo pras cucuias, né? As pessoas estão perdendo foco, perdendo memória, perdendo capacidade de raciocínio. Função executiva, função cognitiva. Sim. E assim, a gente submeteu um trabalho agora recentemente, eu e a Sharon, nesse congresso, e falava justamente disso, né? Nesse tempo de exposição, ali de crianças e pré-adolescentes que variavam ali de 8 a 13 anos, em telas, mas principalmente em redes sociais, né? Sim, e o que os estudos apontaram? Que era um tempo de exposição de 5 horas e meia a 7 horas e meia, dependendo do contexto que essa criança estava inserida. E daí a gente vê, assim, qual vai ser o impacto disso no desenvolvimento neurológico, né? Porque a gente tem um aumento de sintomas de ansiedade, depressão, dificuldade de socialização, menor aprendizado escolar. E sem contar que eles ficam completamente alienados. Num dos dias do congresso, eu saí e fui fazer um lanche rápido, porque eu estava com muita fome. Eu fui no Subway. O bom do Subway é que tudo tem o mesmo gosto, né? Não importa o que você pegue, mas assim, tudo era o que estava gosto. fácil, rápido ali, enfim. E daí entrou uma criança acompanhada dos pais. E eles deram um tablet enorme para ela. E foram na fila para pegar o sanduíche, e enquanto isso deixaram ela na mesa e deram um pacote de salgadinho. Nem me lembro qual salgadinho era. Mas assim, eles demoraram 5 minutos para serem atendidos, nem isso. Ela devorou o salgadinho, porque quando você está assistindo alguma coisa, você perde completamente a noção do que você está comendo. Claro. E aí um exemplo muito prático disso que eu falo para os meus pacientes é: você tomaria 1 litro de refrigerante e comeria um balde de pipoca se você não estivesse assistindo algo de 2 horas de duração? Difícil. Nossa, nunca, não né? comeria. Não. Né? Conversando numa mesa? Não. Difícil também. Mas aquela super interação da tela, né, faz com que você consuma mais alimentos. E isso é na criança também. Sim. Então, essa história de fazer refeições junto às telas é péssimo. Primeiro, porque você não presta atenção no que você está comendo. Segundo, porque você vai aumentar muito mais a ingestão de alimentos. E terceiro, porque dificilmente uma criança vai ampliar o paladar dela em frente às telas. Sim. Não vai. Né, provar alimentos diferentes, texturas diferentes. É muito difícil. Além da própria interação familiar, né? Não, isso nem existe mais. Né? Nessa fase já nem existe, né? O sentar à mesa. Né? Isso é uma coisa que vem muito da minha família, assim. Eu gosto de montar a mesa, sentar para comer com a família, né? Com a minha filha. Eu não abro mão disso. Todos os dias eu tento almoçar e jantar com a minha filha. Bater um papo, sempre. Ouvir o que ela tem a dizer. A minha filha tem 5 anos e ela bate altos papos comigo. Lógico. Né? E conta várias coisas, né? A mamãe é a melhor amiga. Então, assim, ela me conta tudo. E é muito legal, né? Porque, assim, libero tela? Libero. Finais de semana e tem cronômetro. E ela sabe. A hora que apita, ela já sabe que acabou. Né? Então... Eu tinha um amigo que tinha 2 filhos. Agora já tem 20 anos, os moleques. Mas quando eles tinham 7, 8, eles podiam jogar videogame, podiam assistir TV. Só se tivesse chovendo. Boa. É isso. Aí é muito engraçado um menino de 7 e um de 8 rezando pra chover pra eles poderem jogar videogame. Putz, tem sol, não acredito. Tem sol, tem que jogar bola lá fora. Ah, que coisa. Tem que andar de bicicleta, jogar bola. Morava num condomínio, né? Então podia ficar sozinhos e tal. Aí tinha que jogar bola, correr, fazer o que quiser. Mas você sabe que a minha filha, ela tem uma preferência por atividades externas. Né? Então, assim, ela gosta de andar de bicicleta, ela gosta de ir em parque, parquinho. Uma coisa que você vê pouco, né? Essas crianças em trepa-trepa. Ela adora. Né? A minha e, assim, sobrinha, minha filhada... eu fico preocupada, mas deixo. Porque precisa. Então, assim, se tiver qualquer opção que seja externa, a minha filha vai optar. Sempre.
né? Mas isso é algo que eu faço com ela desde o começo. Sim. Então, a Bia entrou na natação, ela tinha menos de 1 ano acompanhada. Fofa. Então, foram coisas que a gente foi colocando aos poucos para ela pegar prazer, né? Hoje ela faz várias atividades físicas, ela ama, né? Circo, balé, judô, natação, cada dia é uma coisa diferente. E ela gosta, mas é um hábito, né? Um comportamento que você vai instaurando que depois torna-se um hábito. A minha filhada, ela ia no trepa-trepa e dava uma coisa ruim. Sim. Porque ela chegava no último e ficava pendurada só pelo pezinho. Aí você fala, não, ela vai cair e morrer. Como é que eu devolvo pra mãe dela a criança morta, né? Fica chato, né? Fica meio chato devolver a criança péssimo. meio morta. Aí você fica lá meio, tipo, ok, então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu der um passo, eu consigo pegar. Porque se ficar embaixo, também você tá passando pra criança que você não confia nela. Sim, ela tem que ter segurança nela. Precisa. Isso é super importante. Né? Ela precisa ter a segurança dela. Então eu não posso ficar embaixo assim, ai, Ana, cuidado. Mas daí eu calculava, pra um passo eu consegui pegar. Claro, a gente sempre tá ali, né? Isso, a um passo. Se acontecer alguma coisa, estou aqui. Ainda dá tempo de catar antes da cabeça bater no chão. Pronto, é o que importa. É isso. É isso, exatamente. Porque esse esquema de independência da criança, ela parte também dessa questão da alimentação que ela tem, né? Sim. E até da energia que ela tem e tal. No último 31 de outubro, né? Que é Dia das Bruxas e tal, no meu condomínio fizeram um negócio. Foram 2 das minhas sobrinhas, a minha filhada e minha sobrinha, foram lá. Elas ficaram numa agitação que eu nunca tinha visto elas tão agitadas. E as 2 são bem agitadas. Assim, parecia o demônio da Tasmânia, girando, assim. Elas não conseguiam parar quietas. Pela independência de poder pegar doce nas portas? Não, pela quantidade de doce. Que elas ingeriram. Todos ao mesmo tempo. É, isso acontece mesmo. Acho que elas... O sugar high, né? Isso. Elas pegaram todas as balas e meteram todas na boca ao mesmo tempo e tudo bem, era um dia só. Ah, mas precisa, né? Precisa. E assim, vão ter história pra contar. Exatamente. Certamente. E se lembrarão desse dia. É, lógico. E estavam fantasiados. E esse ano vão querer mais. Claro, né? Estarão lá já. Então, já tá tudo certo, né? É isso. Então, mas isso é algo eventual. Sim. Você não vai deixar a criança enfiar 2 quilos de bala na boca todos os dias. Não é interessante. Não é uma boa ideia, né? Nem criança, nem adulto, né? Então, assim, atacar pelo equilíbrio. Super importante. Justamente para não precisar ter intervenções drásticas. Justo. Justo. Porque uma outra coisa que é interessante de perceber é como determinadas crianças conseguem, mesmo sendo os mesmos pais. Você tem uma criança fresca que não come nada. Isso acontece com meus sobrinhos. Um não come nada, só, sei lá, miojo com batata frita. E o outro que come tudo. Tudo. Com a mesma criação. Mesmo, igual. 2 anos de diferença. De jiló a, sei lá, qualquer coisa o moleque come. E muito. Né? Então isso também é interessante, como que você, essa parte psicológica também tem que estar atuante, além da parte nutricional, né? Daí a importância da equipe multidisciplinar. Né? Quando você entende que você não faz nada sozinho. Né? Você precisa do suporte psicológico, suporte nutricional. O médico precisa estar interagindo também. Sim. Porque tem coisas que só a alçada médica conseguem fazer. Né? A gente consegue, por exemplo, um paciente que tem uma deficiência de algum nutriente, algum mineral, um composto bioativo. A gente consegue chegar até uma determinada dose como nutricionista. Às vezes é uma carência tão grande que daí só uma dose maior, que daí só um médico consegue oferecer, ou até mesmo uma injeção, né? B12, por exemplo. Ferro, exatamente. Então, daí é muito importante essa questão da equipe multidisciplinar. Tá, e que isso é uma coisa importante, mesmo porque as crianças hoje, elas são... Isso é muito problemático, assim, porque ao mesmo tempo que você tem todo um cuidado com as crianças, você larga elas na frente do celular também. Isso é muito paradoxal, né? Muito. A Jean Twenge vai falar isso no livro dela. Que, paradoxalmente, as crianças nunca foram tão bem cuidadas. E nunca estiveram tão largadas. Ao mesmo tempo. Porque elas são super bem cuidadas. Não, tem nutrição e tem o médico. E fica de olho nisso, de olho naquilo. Um monte de coisa, medicina. E não deixa sair de casa porque tem ladrão lá fora. E não deixa fazer isso. E, ao mesmo tempo, psicologicamente estão quebrando.
completamente quebradas, né? Porque elas são bombardeadas nas redes sociais com muita Pois é. informação. E assim, é terra de ninguém mesmo. Total. Né? Então, quando a gente fala assim, dessa questão do acesso a partir dos 13 anos, né? Nas plataformas digitais como Instagram, Facebook, TikTok, sei lá mais o que aí, tem tanta coisa. Mas a gente sabe que crianças com idade bem reduzida, isso, conseguem ter acesso a fazerem suas contas. Claro. E assim, a E importância... os pais acham bonitinho. Super. E assim, cadê a mediação? A mediação parental. Isso. Pois é. Que é super importante. E que a gente não vê mais. Porque os pais também estão com as suas telas ligadas. Nos seus mundos paralelos. Isso. Aí você tem 1 zilhão de memes e cartoons e charts sobre isso. Do pai no mundo, a mãe no mundo, a criança em outro mundo. Cada um no seu mundo. Assim, do ladinho, um do lado do outro. Mas agora você entende a importância da intervenção familiar? Claro. Né? Porque senão você não tem sucesso. Não, é impossível. Uhum. E é totalmente inviável. Tipo, vamos levar o filho para o psicólogo, mas os pais não vão. Não adianta nada. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, essa questão da intervenção familiar em conjunto, ela é fundamental, né? E assim, eu posso falar com mais propriedade dentro da nutrição, porque eu tenho já alguma experiência nisso, né? Então, eu posso dizer assim, que eu por exemplo, tive uma indicação de um paciente, uma vez, de 7 anos, que eu não consegui conhecer os pais. Porque o motorista levava junto com a cuidadora, ficava esperando na recepção, ele entrava, daí eu conversava com a cuidadora, e eu pedi várias vezes para falar com os pais. E eu não consegui. Porque não estão nem aí pro moleque Né? também. Então, assim, eu me senti impotente, liguei, mandei e-mail, mas assim, não consegui. Né? E a gente precisa falar com o responsável. A gente precisa entender o contexto que essa criança está inserida. Né? Claro. Assim como eu tenho pacientes que vão com os pais. E daí é bem mais fácil. Sim. Né? E assim, pessoas realmente interessadas em proporcionar esse ambiente mais saudável para a criança. E isso a gente pensa em termos de futuro. Né? Claro. Porque, como eu falei, elas vão crescer. Sim. E o pior, elas vão crescer, elas não conseguem prestar atenção e vão ser seus médicos no futuro. Esse é o meu maior medo. Exato. De ficar doente. Então, é isso. Porque essas pessoas que não conseguem largar o celular, elas vão te operar. Só porque Só eu vou mexer, eu responder preciso aqui o responder uma WhatsApp mensagem aqui. rapidão. É isso. E eu lá, coração aberto. Então. É o tipo da coisa que me dá medo. Mas assim, uma outra coisa, porque eu tô sempre de olho no relógio, é que você lançou alguns livros, né? Saindo um pouco dessa parte de acadêmica e tal. Quantos livros você lançou e sobre o que eles são? Então, eu tenho 2 livros publicados e estou trabalhando num terceiro, né? O primeiro livro que eu lancei foi Nutrição e Síndrome Metabólica. Que você vai ter que explicar, porque eu não entendi. Isso. A síndrome metabólica é uma disfunção onde a gente tem vários componentes juntos, mas principalmente uma resistência insulínica do paciente, que é uma pré-diabetes. Tá. Né? Então, isso a gente vê bastante, principalmente crianças com resistência à insulina. Então, quando a gente vê um paciente com resistência à insulina, a gente já precisa levantar o farol, né? Porque a gente consegue ainda reverter para o paciente não chegar no ponto da diabetes. E quando eu lancei esse livro, estava assim um burburinho, né, sobre resistência à insulina e síndrome metabólica. Então, são vários fatores que levam o paciente a ter a síndrome metabólica. Pressão alta, dislipidemia, resistência insulínica. Aí, alguns pacientes já desenvolvem por uma coisinha chamada acantose nigricans, que é aquelas manchas que você vê, às vezes, no pescoço, aquelas manchas escurecidas. Não sei se você já viu. Tipo Tim Maia. Isso. Ok. Na região das costas, da axila e do pescoço. Então, essas manchas, elas começam a surgir na pele quando já está com uma resistência insulínica avançada ou o paciente já está pré-diabético ou diabético, né? Uhum. Então, é uma abordagem médica e nutricional de como tratar a síndrome metabólica. Eu lancei com um professor meu, que me deu aula numa pós-graduação, médico, Dr. Efraim Sever, médico ortomolecular, ele trabalha e reside em São Paulo. E ele é fantástico, assim. Eu tive assim, a oportunidade de aprender muito com ele. E o segundo livro também foi com ele, que foi a intervenção da nutrição ortomolecular na doença de Alzheimer, que também foi uma época que estava sendo muito pesquisado as demências, né? As doenças neurodegenerativas. E também uma abordagem clínica médica e nutricional, né? Do que dá pra gente como que dá pra gente tratar a minha parte da intervenção nutricional no paciente com demência. Como que a gente melhora a qualidade de vida num paciente com demência. Porque quando a gente fala de demência, no caso do Alzheimer,
a gente precisa pensar assim, ó. Ou o paciente ele vai emagrecer muito, ou ele vai ganhar muito peso. Por quê? Ou ele vai esquecer que comeu. Ou vai esquecer de comer. Exatamente. Olha aí. Né? E daí a gente precisa tentar traçar algumas estratégias aí para melhorar a vida do paciente. A qualidade de vida. Mas aí você acaba, sem querer, provando que comer é um ato mais social do que biológico. Mas é muito social. Cultural. Sim. Tanto que tem o Cru e o Cozido, né? O famoso livro do Lévi-Strauss, né? É muito cultural. Né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, dos livros foram esses 2. E agora eu estou trabalhando com uma colega minha que fez a pós de ortomolecular comigo em São Paulo. A gente está trabalhando num livro de intervenções nutricionais para disfunção estética. Então, todas essas questões estéticas, principalmente na saúde da mulher. Né? A gente está trabalhando nesse livro agora. Nossa, muito legal, porque daí você já entra no mestrado já tendo pelo menos uma, sei lá, alguma bagagem de ter escrito uma coisa grande, né? Porque, tudo bem, o jeito de escrever é bem diferente. É bem diferente, isso que eu ia falar. Como você deve estar sofrendo neste momento. Isso. A gente aprende a escrever agora, né? Isso, a escrever de um jeito, né? De um jeito, exatamente. Porque não é poesia. Poesia é outra coisa. Um livro de romance é outra coisa. Sabe uma coisa que as pessoas, num resumo, o resumo acadêmico, você tem que ter o resultado. Daí as pessoas, quando eu vou dar aula na graduação, né? Não, mas daí a pessoa não vai ler. Vai. Porque imagina que o final da coisa é uma surpresa, né? Como é no livro de romance, né? Sim. Na novela e tal, que você vai caminhando até chegar no clímax, que é o final. Isso. E no livro acadêmico, não. Você já dá o final no comecinho, que é pra saber, ó, você quer ler? Pode continuar, que é isso que você vai ver. Senão, não. É exatamente isso. Mas assim, a gente aprende a escrever de uma maneira mais científica, acadêmica, no mestrado. Sim. E assim, levantando, caindo e levantando. Né? É isso. Mas assim, por isso que eu falei que é uma experiência, a experiência mais desafiadora. Porque de tudo que eu passei profissionalmente até agora, nada se compara. Não, nada. Nada, não se preocupe. É a minha percepção também. Ai, que bom. Porque chegaram alguns momentos que eu achei que era só uma percepção minha. Não. É igualzinho que eu penso. A gente chega no mestrado muito cru ainda, né? E lá você tem que desabrochar muito rápido. Você tem que esquentar, cozinhar e, de preferência, queimar a bordinha muito rápido. Exatamente isso. Né? O que é um pouco complicado e tal. E daí já tá acabando o nosso passou programa. Rápido. Pois é. Mas daí acho que a última coisa é você falar da sua clínica, né? Até pra... Vai que alguém tá assistindo esse programa, é aqui de Curitiba e pode se consultar lá, então... Vai. Sim, a clínica fica no Centro Cívico, na Cândido de Abreu. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, então nós temos médica dermatologista, nós temos fisioterapeuta, tem nutricionista, e a gente trabalha aí com as várias disfunções estéticas, né? Tanto na parte nutricional quanto na parte de intervenção médica mesmo. E no Instagram, né? A gente tá Isso, é sempre importante dar os contatos, né? Imagem Corporal Estética, Facebook também. E é isso. Como que é o nome? Imagem Corporal Estética. Isso, que daí você ajuda a fazer de novo. Isso, exatamente. E a gente está ali no Centro Cívico. Então, preciso acabar essa entrevista, porque deu já um tempão. Nossa, passou muito rápido. Pois é, então agradecer muito a sua presença aqui, Gabi. Eu que agradeço. Não se preocupe, você será chamada para outros programas, não só o do Moser, não só o meu, mas sempre tem... Na Uninter sempre tem algum programa para você participar. Não se preocupe. Legal. Mas muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Sim, foi bem bacana a gente vai sair daqui num temporal, porque eu tô ouvindo... Eu também tô ouvindo. Eu tô ouvindo o Thor girando o martelo lá em cima. Exato, quero só ele ver não tá muito feliz, né? A hora que a gente sair desse estúdio, quero só ver. Mas então, de novo, muito obrigado. Obrigada a você. E para você que tá aí do outro lado, não esqueça, semana que vem a gente tá aqui de novo com outra pessoa bem legal, bem bacana para falar sobre educação e tecnologias. Até lá!